Bom dia, vibe do dia! Vamos de terça-feira, consciência astrológica. Fico muito feliz de saber que você está aqui mais um dia recebendo as informações, essa guiança do céu. Temos conselho do oráculo no final dessa vibe, por isso me acompanhe até o final. Você que é novo por aqui, você que está sempre por aqui, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 6 de maio. Chegamos nesse mês com essa energia de lua crescente. Hoje a lua está em Virgem. Bora entender esse céu? Me acompanha então. Estão percebendo que o cenário mudou um pouquinho, né? A Nômade que fala com vocês. Tô na casa da minha irmã nesse momento. Vim visitar elas. Daqui a pouco é Dia das Mães, então a gente vai buscar um pouco a família, né? Se a gente tá perto, a gente tem esse contato. E quero falar um negócio pra vocês também. A gente vai ter, nesse final de semana, Dia das Mães, num céu com lua cheia em Escorpião. Por isso, busca consciência, principalmente para entender todos aqueles padrões de ciclos repetitivos na sua vida. Ao longo dessa semana eu vou falar muito sobre isso. Por isso, me acompanhe e esteja com o coração aberto para se despir de tudo que precisar, para você olhar com a verdade, nua e crua, as situações e principalmente para os seus padrões, para os seus comportamentos, para sua luz e também para sua sombra, para aceitá-las e integrá-las. E você que caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu me chamo Vivian Oberger, sou astróloga, mentora de astrologia e de autoconhecimento. Tudo que eu falo aqui é através de estudos, prática, conhecimentos meus, não só de astrologia, mas de outras fontes também que eu bebo e trago para vocês. Vou compartilhar minha telinha. Se você já se inscreveu nesse canal, mas olha, parabéns. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like para mim, vamos conversar, deixe seus comentários. Adoro ver o que vocês estão sentindo, o que vocês estão comentando pra mim. Mas ó, céu na telinha, bora me acompanhar. A lua em Virgem, nesta terça-feira, ela quer praticidade. E a gente tá falando de emoções. Aqui a gente tá falando de sentimentos. O que pode acontecer é uma lua racionalizar ao invés de sentir. Então, cuidado. Cuidado para você não ficar tentando encontrar motivos para entender o que é que está se passando dentro de você, se nesse momento você só precisa sentir, integrar, respeitar esse fluxo. Nessa terça-feira, a gente não tem grandes aspectos lunares, mas a gente tem dois toques importantes de planetas. E não são qualquer toques de planetas, não é qualquer comunicação de planeta, tá? Não é qualquer aspecto. Quando eu falo toque, eu tô falando de aspecto. É Vênus com Plutão. Plutão que está retrógrado em Aquário e Vênus que está em Áries e que ela já fez esse contato antes e agora é a terceira vez para mais ou menos que fechar esse aspecto que vem acontecendo desde fevereiro nas nossas vidas. Aconteceu em fevereiro, aconteceu com a Vênus retrógrada e agora está acontecendo de novo. O outro aspecto delicado nessa nossa terça-feira entre planetas é Mercúrio, que está em Áries, conjunto a Quirón, que também está em Áries. Então, vamos entender, eu vou trazer essa interpretação, essa visão para você. Primeiro de tudo, né? Lua tá em Virgem. Então, novamente, existe uma tendência da gente querer ser muito prático, mas nem sempre a gente resolve na praticidade. A gente precisa saber o que? Sentir não só o que estamos vivendo, mas o que o outro também está vivendo e sentindo. Busca trazer um olhar de empatia para sua terça-feira, principalmente se rolar comunicações muito importantes, um tanto definitivas, com Quirón conversando com Mercúrio. Lembra que Quirón é uma ferida? Quirón, ele tá falando justamente da ferida do pertencer, de você, de da sua identidade. E muitas vezes a gente carrega várias dores, né, de rejeição, de não sermos vistos, de não sermos escolhidos, de não podermos ser nós mesmos. Mercúrio tá ali falando sobre abre a consciência. Você não é essas feridas, você não é esses traumas, você pode ressignificá-los, você pode olhar de uma maneira diferente. E isso pode vir através de um insight que você possa ter, que pode te trazer grande cura, através de uma conversa que você venha ter com alguém, através de um estudo. Sei lá, às vezes uma pessoa, sabe aquelas pessoas aleatórias que às vezes cruzam o nosso caminho, a nossa vida no dia e deixam uma mensagem? Às vezes, sei lá,
Você vai pedir um lanche e de repente chega uma mensagem pra você nesse lanche, sabe? Aquelas mensagens que os próprios entregadores mandam, enviam. Eu acho muito fofo, inclusive. Mas pensa, gente, que aqui é Mercúrio, essa fala, essa comunicação, esse raciocínio, ele tá colado com um asteroide que fala de dor, que trata de dor. Então a gente pode ter sim conversas muito delicadas para quem vai fazer processos terapêuticos nessa terça-feira. Lindo, porque vai conseguir realmente entrar lá no âmago da ferida, da dor, vai poder canalizar, vai poder transformar essa dor em cura. É uma terça-feira muito quironiana, é uma terça-feira de oportunidade. Perceba cada palavra que vai sair da sua boca, porque o Mercúrio em Áries muitas vezes ele incendeia. Quando ele viu, ele falou, ele é impulsivo e muitas vezes pode ser agressivo verbalmente. Então presta atenção às palavras que vão sair da sua boca, a forma que elas vão sair e como que elas vão atingir principalmente o outro. Se coloque no lugar do outro. É interessante porque sim, vai poder trazer algum assunto do passado que tá aí mal resolvido? Sim, por que eu tô falando? Exatamente assuntos do passado. Porque Vênus, ainda no seu processo de sombra pós a retrogradação, faz um contato com Plutão, que agora está retrógrado. Então, sim, a gente tem uma tendência de ter que revisitar o passado, ter que ver alguma mágoa, ter que ver algum ressentimento, ter que resolver algum BO que pode estar relacionado a relações, parcerias, contratos, acordos, amizades, enfim, relações no modo geral. Temas sobre dinheiro, sobre o senso de valor. Inclusive, com essa Vênus tocando Plutão, revisa o que que você às vezes tá se apegando ainda, que você está resistindo, que muitas vezes você está tendo que abrir mão de quem você é para tentar manter uma situação na tua vida por obsessão, por apego, por toxicidade. Às vezes você tá tão viciada naquela adrenalina, naquela dor, naquela coisa que você sabe que mais te maltrata do que te faz bem, mas você gosta de ficar ali sentindo aquilo, remoendo aquilo, revivendo aquilo. Ó, o Mercúrio conjunto a Quirón fazendo você perceber, às vezes até virando algumas chavezinhas mentais da onde que tá vindo essa repetição de ciclo? Quem é que já viveu isso na sua família antes e que às vezes você, por ter visto, ter se espelhado, pegado como exemplo, está aplicando de maneira repetitiva, como se aquele script tivesse sido para você viver e reviver aqui na tua vida. Então, gente, a terça-feira ela tá bem profunda, ela tá bem intensa, ela tem palavras que ou podem ferir ou podem curar. Então, se você já tem uma tendência de ser um pouco indelicado, talvez, na fala, na comunicação, toma um pouquinho mais de cuidado, tenha mais empatia hoje. E, assim, você não precisa cutucar a dor do outro para fazer com que o outro enxergue aquilo. Você pode levar, quem sabe, o que você tá sentindo, não atacando, não ferindo, não indo direto lá aonde sangra no outro. Que tal você falar sobre os seus sentimentos, se for o caso? Que tal você falar sobre o que que você tá sentindo diante dessa situação? O que que é que te incomoda? Muitas vezes a gente tem dificuldade em expressar aquilo que nos dói. Às vezes a gente tem até dificuldade de entender. Então, nomeie as suas emoções no dia de hoje. Busca dar um nome para aquilo que você está sentindo. Busca falar sobre sentimentos, sem essa abordagem que pode machucar você e o outro. Porque muitas vezes, quando a gente machuca o outro na fala, depois quem fica sentindo a dor é quem falou. Ou óbvio que o outro também vai sentir, né? Principalmente se pegar lá no calcanhar de Aquiles dele. Mas você também vai sentir. Você depois vai ficar carregando aquele peso de ter falado algo. Isso não é legal. E você tá gerando karma pra você mesmo. E essa terça-feira ela tá assim, ó, evite. Evite ficar fazendo jogos de manipulação. Evite ficar tentando controlar o outro. Evite ficar em posições de superioridade mental ou, enfim, de arrogância. Hoje é um dia que te convida a ter empatia, porque as feridas elas estão expostas. Elas estão expostas, elas podem estar expostas em qualquer situação, em qualquer comunicação, inclusive com pessoas que são muito sensíveis, aquelas pessoas que tudo pode meio que se doer.
Qualquer coisa, às vezes você falou qualquer coisa, a outra pessoa pode se sentir atacado, ameaçado. Por isso que lembra, também se a forma como o outro sente, ele não é, obviamente que não é, é responsabilidade sua, mas a maneira como você expressa isso, sim, é responsabilidade sua. A maneira como você reverbera, a forma como você fala, palavras doem, gente, mas também muitas vezes elas libertam. Por quê? Porque palavras que estão ali de sentimentos sendo reprimidos, elas estão te sufocando. Então, liberta aquilo que precisa ser falado, liberta aqueles sentimentos que estão reprimidos, mas com amorosidade. Diga o que te arde, mas fale sobre sentimentos, não querendo atacar o outro. E sem essa coisa de sempre querer, sabe? Às vezes pensar que você é o vítima, a vítima da situação. Não existe vítimas aqui. Olhe para os fatos. Se você tá dentro de uma situação, você se colocou, a outra pessoa também se colocou. Vocês é como se estivessem jogando juntos um videogame, mas como se fosse uma fase, um momento específico da sua vida que essa pessoa está vindo te mostrar algo tanto quanto você está mostrando algo para esse outro. Pode ressurgir desejo, pode ressurgir paixões, pode ressurgir um monte de coisa por conta desse aspecto de Vênus, Plutão, mas olha. Olha e pergunta: eu estou aqui porque realmente isso daqui arde, incendeia dentro de mim? Eu sinto que isso é pra mim? Ou eu tô aqui por conta de algum apego emocional? Eu tô aqui porque isso aqui se tornou tanto um vício. E, gente, vício é tipo droga, entendeu? Às vezes tem pessoas que ficam viciadas em emoções e em sentimentos como droga. Sabe aquela pessoa que te maltrata, mas você tá sempre ali? Sempre ali fazendo com que aquilo se repita? Então, olha que oportunidade de, inclusive, você ter essa consciência, essa autoconsciência, ainda mais que é Mercúrio e Quirón em Áries. Lembrando da autorresponsabilidade. O eu. Por que que eu estou atraindo essa situação? Por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu me coloco dentro disso? Tá? E outra coisa, você não precisa gritar para ser ouvido. Então, não precisa entrar em guerras na comunicação. Mercúrio em Áries, muitas vezes ele vai ter uma fala violenta, então você não precisa fazer escândalo, fazer show, drama para ser ouvido. Às vezes um silêncio já é a resposta, mas você precisa se permitir expressar. Então expresse com o coração, não com o ego. A tua dor, aquilo que você sente, nunca vai ser um defeito. Todos nós sentimos, mas é muito importante que você entenda essa dor como um idioma que precisa ser entendido e precisa ser comunicado, traduzido em palavra para outra pessoa. Então, se às vezes você não entende, como que o outro vai te entender? A comunicação, ela sempre vai ser uma ponte de conectar pessoas e afastar pessoas. Como que você quer lidar com a sua comunicação no dia de hoje? Lembra disso. Diazinho que tá delicado, mas ao mesmo tempo intenso e cheio de cura, cheio de libertação, cheio de propósito, cheio de insights. Mergulha, tá? Inclusive aquele bom dia para você fazer, ou se deve fazer uma terapia, faz uma terapia. Lê mais sobre o seu mapa astral, estuda mais sobre alguma coisa que você sabe que você precisa cavocar um pouquinho mais fundo, você sabe que às vezes aquilo ali vai tocar numa conversa sua que você sempre está evitando, mas que vai ser necessária, vai ser resolutiva, não evite. Com coragem, a gente resolve muitas situações. E a gente tem que ter coragem, a gente tem que ser corajoso também para saber sentir, não só racionalizar, não só de maneira prática aí com a lua em virgem, tentar, sabe, colocar situações e problemas dentro de caixinhas, como se sentimentos fossem coisas palpáveis e não são. Vamos para o nosso conselho do oráculo, porque hoje o dia pede um conselho, né? Guiado. Então se concentra comigo. Essa terça-feira ela tá delicada, mas ao mesmo tempo, como eu falei, transformadora. Tenha consciência, sabedoria, discernimento para se precisar conversar sem ferir e expressar aquilo que você está sentindo. Se você não falar, o outro nunca vai entender.
E principalmente é você que precisa entender o que que é que está passando dentro de ti. Vamos lá, conselho do oráculo para nossa terça-feira, dia 6 de maio, vibe do dia. Você que está aqui até o fim dessa vibe, deixa seu like nesse vídeo ou deixa seu comentário, contribui da sua maneira, da sua forma com o canal. Isso ajuda a chegar essa mensagem para mais pessoas. Isso aqui é uma rede social e social já fala sobre isso. Vamos socializar de alguma maneira. É uma troca, né? Vamos lá, conselho. Conselho do oráculo é. Faz muito sentido e casa muito com o que a gente está vivendo nesse dia de terça-feira. Ai, achei que ia expirar. Olha a carta que saiu. A perspectiva. Vamos ver. Você vai focar. A perspectiva é uma carta que ela nos ensina sobre olhar de maneiras diferentes, com ângulos diferentes. E olha como essa mensagem casa com o que está acontecendo no céu. Mercúrio conjunto a Quíron, Vênus em sextil Plutão. Plutão é profundezas, Plutão é aquilo que a gente muitas vezes quer negar, quer esconder, tem sentimento, tem apego, às vezes é até sentimentos, Vênus, Plutão aí, muito poderosos, sentimentos de amor verdadeiro, sabe? Relações aí realmente que tem um propósito. Só que se não virar uma chavinha, se não transformar, se não entrar naquele lugar de a gente precisa é, compreender esse ciclo que está se repetindo para que ele não fique, né, voltando e voltando e voltando, com autonomia, com coragem, sem podar a liberdade, porque Plutão está em Aquário, tendo autonomia dentro dessa relação, porque Vênus está em Áries, pode solucionar grandes relações aí que se passaram, às vezes, talvez por processos desafiadores durante essa retrogradação de Vênus. Só que, ó, com um olhar empático. Mercúrio tá em Quirón, tá conjunto a Quirón. E a perspectiva já fala sobre isso. Sabe aquela coisa lá, ó, porque você tá olhando para uma carta, uma parte ela tá sombreada, outra parte tem luz. Então, uma mesma imagem com várias perspectivas. E dependendo do ponto de vista, você sabe que isso muda. É aquela velha história, às vezes você tá olhando o 6 e a outra pessoa tá vendo o número 9 desenhado ali na frente dela. Então, lembra que o outro também tem sentimentos, lembra que o outro também entende o mundo de maneiras diferentes que as suas. O outro teve as crenças dele, o outro teve as dores, as feridas dele. Você também tem de uma maneira. Se você não conseguir expressar, o outro não vai entender, vai virar uma bola de neve, você vai ficar só empurrando com a barriga cada vez mais pra frente e não vai estar resolvendo a situação. Fale sobre sentimentos. Fale sobre aquilo que te toca, para você poder transformar em cura. Lembra da perspectiva, lembra do ponto de vista do outro. Eu acho que além de tudo, esse Mercúrio em Áries, ele também, conjunto a Quirón, ele também tá falando sobre saber ouvir. Porque Mercúrio em Áries quer falar, né? Quer chegar falando, quer chegar dizendo o seu próprio ponto de vista, quer às vezes chegar gritando, quer às vezes chegar impondo a sua verdade, né? As suas próprias ideias do contexto. Só que aqui, não, né? Conjunto aqui, não. Pera aí lá. Se me dói é porque dói no outro também. Se a gente chegou nessa situação, o outro também tá ferido. Então saiba reconhecer a dor, a ferida do outro. É isso para essa nossa terça-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus. Consciência astrológica você já tem, você já recebeu. E depois me conta aqui nos comentários o que que pode estar reverberando, se tem alguma comunicação, se tem alguma coisa importante para ser dita expressada no dia de hoje. Não se esconda, não se reprima, não finja, não se silencie mais. As relações, elas se salvam com comunicação. Um beijo no seu coração e até amanhã.